Muito bem, pessoal, 11h06 aqui nessa sexta-feira na Gerais FM, dia 19 de maio. Com prazer aqui recebo ao vivo no estúdio da nossa emissora a jornalista Priscila Pimentel. A gente vai falar também com o jornalista Adriano Seolim, nosso correspondente lá de Brasília. Priscila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Matheus, obrigada. Bem-vindo aí a um novo horário da Gerais, né? Programação. Mudanças novas, né? Novos ciclos. Toda mudança é positiva. Graças a Deus. Matheus, nós vamos conversar com o jornalista Adriano Seolim, que é correspondente da Gerais FM em Brasília. Bom dia, Adriano. Bom dia, Priscila. Bom dia, Matheus. Aqui em Brasília, 24 graus nesse momento, né? A máxima prevista é de 27 graus e a mínima é de 14. Está começando a seca em Brasília, viu? Isso que eu ia te perguntar, como é que está a umidade aí do ar? Tá, a umidade do ar, eu estou sem esse dado aqui agora, me pegou muito surpresa. Aqui nós estamos, assim, numa média em torno de 20%. Olha, aqui a informação que eu pude checar aqui rapidamente é que está com baixa umidade. Até às 18 horas de hoje vai ter baixa umidade. Então já tem que tomar aqueles cuidados, né? Hoje de manhã eu fui fazer meu exercício na academia, já falei, eu vou pegar um pouquinho leve, né? Porque tem que tomar os cuidados, beber bastante água, Isso, né? hidratar bastante. E a gente tem que, porque nesse clima sempre temos que tomar mais cuidado. E o governo, viu, Priscila, também está passando por alguns maus bocados aí, uma série de CPIs que começaram a ser instaladas, né? Exatamente. Mais preponderantemente a CPI do MST, né, que é um assunto que interessa aí, né, Priscila? Exatamente. E qual foi a reação dos governistas com a indicação da relatoria do ex-ministro Ricardo Salles? Não foi muito boa. E eu acho que os governistas eles não têm muito o que fazer. Por quê? Há outras CPIs em jogo, e a CPI dos atos golpistas ou dos atos das manifestações, né, de vandalismo, ela é uma CPI que eu percebo que causa mais tensão. Né? E a CPMI, eles já atingiram o quórum para instalar, né? Provavelmente será instalada na terça-feira, dia 23. Exatamente. O que está faltando ali, viu, Priscila, é definir os postos principais. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, porque é isso que define. Né? Uma CPI, a par dos depoimentos, das audiências, o que define é a relatoria. Então, eu percebo que o governo está mais preocupado com essa CPI dos atos de 8 de janeiro do que com a CPI do MST. Por isso que meio que fecharam, ou fizeram uma concessão, até porque o PL é um partido grande. Na Câmara, né? Tem 99 deputados e vai aumentar agora para 100, se tudo correr como está sendo previsto, que é outro tema que nós vamos falar. Né? E o Ricardo Salles, ele sempre foi um crítico do MST, né? Ele disputou a eleição lá em São Paulo em 2018, já fazendo campanha contra o MST, né? Tinha sido secretário do então governador Geraldo Alckmin e foi ministro do Meio Ambiente, né? Muito ligado a essa área do agro. Agora, eu vejo um pequeno problema em relação ao Salles. Ele é candidato a prefeito de São Paulo, pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Então, ele poderá usar essa CPI para se promover. Palanque. Né? Exatamente. E isso eu acho ruim, porque você acaba perdendo o propósito. Eu estou lendo uma notícia aqui que saiu na imprensa hoje, que ele poderá ampliar o escopo da CPI, quer dizer, ampliar a investigação da CPI para o movimento do sem-teto, que é liderado pelo Guilherme Boulos, que vai ser o adversário dele. Então, se ele for por esse caminho, eu acho que pode ter a acusação de ambos os lados, está usando politicamente. Então, eu acho esse um caminho perigoso, porque a gente está com tanta polarização. Se for para realmente investigar o MST, saber por que o MST agora, esse ano, resolveu fazer invasões, né? Já foram 30 invasões de janeiro a abril, né, Adriano? Sim, né? Porque é mais do que 4 anos do governo anterior. Exatamente, porque a gente comentei algumas vezes com o Álvaro também, viu, Priscila? O que acontece? O MST estava com receio do outro governo, que o outro governo estava com uma política muito mais dura em relação às invasões. E agora eles fizeram esse movimento para ter algum espaço ali. Aí o próprio governo foi obrigado a fazer algumas críticas,
E a reação foi pior, porque agora criaram uma CPI. Exato. Então você vê que às vezes você aumentar a polarização, você aumentar a agressividade na política, ela pode gerar um efeito contrário. A polarização sempre ela traz esses efeitos negativos, né, Adriano? Sim. Tudo tem que ter equilíbrio. Exatamente, né? O pessoal, como eu brinco com o Álvaro, o pessoal tem que fazer estágio em Minas Gerais, né? Que Comer pelas beiradas. Não, e assim, pela conversa, pelo diálogo, buscar um entendimento. Mas hoje em dia a política, como você mencionou comigo há pouco também, antes nós conversamos um pouquinho fora do ar, as pessoas elas estão mais interessadas, né, na política. Sim. E só que ela está indo muito pela emoção, né? Ficou aquela coisa meio, sabe, torcida, Cruzeiro contra o Atlético. Exatamente, Figadal. O Fluminense. Então isso eu vejo, porque na verdade, para que existe a política? A política existe para que nós sejamos representados nos governos e os governos deem resultado para a população. Exatamente. Se ficar na briga, para que serve uma CPI? É para fiscalizar o governo. É para o parlamento fazer o seu papel, que é constitucional. Se a pessoa começar a usar a CPI para se promover, eu acho ruim. Agora, o governo também não pode usar seus instrumentos para calar a CPI. Exatamente. É um grande erro. Voltando aí a CPI, a CPMI, né, que é a Comissão Parlamentar Mista, né, de inquérito do dia 8, vem nomes fortes por aí, né? O Bloco Vanguarda tem Magno Malta, Eduardo Girão, Flávio Bolsonaro e Jorge Seife. Então, assim, são nomes fortes do PL, né? O PL é um partido que, na minha opinião, na minha opinião não, mas é fácil constatar que ele foi muito vitorioso. O presidente Bolsonaro não ganhou a eleição, mas ele elegeu muita gente, né? Eles têm 15 senadores. Exatamente. Né? E tem 99 deputados, e agora, como você sabe, né, vai ganhar mais um. Porque como houve a cassação do Deltan, né, Priscila, que você sabe que o deputado Deltan Dallagnol... Vamos falar sobre isso. Então, assim, ele foi cassado, né? Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E a decisão do Tribunal Regional Eleitoral é dar o mandato para um deputado do PL. Porque o PL foi o partido que, no Paraná, obteve o maior número de votos. Sim. Entendeu? Então, assim, o PL vai ficar mais forte ainda. Entendeu? Com essa decisão, né? Exatamente. Você acompanhou? Qual foi a sua avaliação sobre esse caso do Deltan, Priscila? Eu acho um precedente muito perigoso. Eu acho que outros nomes da base da oposição estão aí na mira. Acho perigoso demais. Péssimo para a democracia. Eu concordo com você. São mais de 340 mil eleitores calados. Eu não concordo. Porque está se referindo aí, né, à votação tida pelo Deltan. Exatamente. Né, ele foi uma figura muito popular, muito importante no projeto, mas na investigação da Lava Jato, ele era o coordenador, né, do Ministério Público nas investigações, deu muitas entrevistas, apareceu bastante, foi bastante combativo, e aí ele ganhou uma popularidade no estado dele, só que aí também teve aquele problema daquela outra investigação chamada Vaza Jato, né? Não sei se você lembra. Sim, a Vaza Jato. Quando eles revelaram que os procuradores e o judiciário estavam combinando algumas coisas, que realmente eu acho ruim para o processo, para qualquer processo. Imagina se o juiz vai combinar com o atacante do outro time, como é que vai ser o jogo? São situações muito delicadas que o Brasil vive, né, de alguns anos para cá. Porque, na verdade, todo mundo sabe que houve corrupção na Petrobras. Exatamente. Não adianta falar que não houve. Todo mundo sabe que houve delações. Agora... Dinheiro devolvido. Dinheiro devolvido. Agora, quando você faz um processo, você precisa seguir um determinado rito. E isso é o que demora, às vezes, os processos. Exatamente, né? É preciso se ater aos autos. E aí os procuradores, junto com o juiz lá, o juiz Moro, né, aceleraram um pouco o passo, combinaram algumas coisas, e aí se viram numa situação que poderiam sofrer alguma sanção, alguma punição. E aí, esse que é o ponto que comprometeu o Deltan. Houve uma interpretação do Tribunal Superior Eleitoral que ele resolveu
sair do Ministério Público porque poderia sofrer uma punição. Ou seja, aí que está o exagero do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Poderia, não aconteceu. Como é que você toma uma decisão em 1 minuto sobre uma coisa que ainda poderia acontecer? Isso que eu concordo com você 100%. É extremamente danoso para o processo democrático. Porque ele era um adversário, E olha só, o que é interessante é que na primeira instância, lá no Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral não condenou o Deltan. Ele foi condenado lá no Paraná, né? Exatamente, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde ele registrou a candidatura dele, né, porque ele foi punido no registro de candidatura, né? E exatamente. Ele tem uma declaração, né, de nada consta quanto a esse processo. Então. E aí, quando subiu para o Tribunal Superior Eleitoral, houve uma interpretação. O relator do caso foi o ministro Benedito. Né, que é um ministro que sempre teve, pelo menos eu posso afirmar isso, sempre teve uma boa relação com os governos do PT. Né? Não estou duvidando aqui da isenção do ministro, mas eu tenho esse histórico, porque eu já fiz outras, quando eu trabalhei em outros veículos. Eu me lembro que o ministro Benedito recebia ministros do governo Lula, conversava. Então, assim, essas coisas nos tribunais superiores, é natural também você ter conversas e tal, mas o ministro Benedito sempre foi mais próximo e ele tomou uma decisão prejudicando o Deltan. E o que é mais triste é que a gente viu muitas lideranças do atual governo, do PT, da esquerda, comemorando isso. Eu acho uma judiação com o processo democrático. Acho que isso é muito delicado. E eu acho que... Só que pode ter um efeito contrário, porque eu já estou vendo hoje os editoriais dos jornais, os mesmos editoriais de jornais que criticam o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, eles estão falando que nesse caso aí houve um erro da justiça. Houve um excesso ou erro mesmo, propriamente dito? Tudo que é excesso eu acho que é errado. Então, assim, na minha opinião, né, eu estou dando aqui uma opinião, houve um super zelo, imaginaram que ele poderia, quer dizer, é uma coisa exagerada. Imagina se você... E a presunção de inocência? Como é que eles poderiam imaginar que ele... Nem sabia se ele seria eleito. Então, assim... É uma coisa exagerada. Vamos ver, eu acho que estão dizendo, eu li na imprensa também, que vai ser um pouco difícil reverter essa situação específica no caso do Deltan. Agora, o efeito contrário disso vai ser muito pior, porque aí outros políticos vão começar, vai aumentar ainda mais a polarização, e eu acho que isso é danoso para o país. Como é que você acha que está, nesse caso específico do Deltan, como é que você acha que está a opinião internacional sobre isso? Olha, eu acho que hoje em dia você tem opinião para tudo, né? Você tem a direita internacional, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem a direita mais ligada ao Trump, que pode ter uma opinião mais favorável. Quer dizer, fica tudo meio contaminado. Até o momento, eu confesso, Priscila, que eu não vi ainda muita coisa em relação a isso. Entendi. Mas nesse sentido, o atual presidente Lula, ele conseguiu convencer alguns órgãos internacionais. Bom, ele convenceu até o Papa de que também foi alvo de uma injustiça. Né? Então, assim, essas coisas, elas hoje em dia, elas estão perdendo, assim, né, digamos assim, a isenção. Todo mundo tem um lado hoje em dia, né? Nós, jornalistas, que temos que nos obrigar a criticar o que for ruim e exaltar o que for bom. O que for correto. Eu acho que, como a gente falou, como eu falei aqui, houve corrupção na Petrobras, isso é inegável. Como se deu a participação do presidente Lula, houve delações, agora, o processo é que foi o problema. Da mesma forma que agora, no caso do Deltan, o processo foi errado. Exatamente. O processo foi errado. Então, assim, quer dizer que para uns vale uma coisa, para outros vale outra? Eu acho que uma lei só tem uma Constituição. Exatamente. Então, assim, isso que é danoso. Exatamente. Mas, Adriano, antes da gente encerrar, eu te cortei, desculpa. Não, pode falar. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a CPI das lojas americanas. Bom, a CPI das lojas americanas,
ela tem como principal objetivo esclarecer como se deu aquele rombo de 20 bilhões que foi identificado no balanço da companhia. Como você sabe, Americanas é um grupo que tem há muitos anos no Brasil, comandado pelo o José Paulo Lemann, que sempre foi exaltado e tal, como uma liderança, e isso causou um impacto no mercado. Né? Eu vejo que essa CPI é a que menos o Congresso está se preocupando, mas é uma CPI que pode causar problemas nesse relacionamento com os empresários. Que é muito ruim quando o Congresso começa a chamar empresário lá sem um motivo real, sendo Exatamente. Que já existem os órgãos de controle que estão fazendo isso, né? Que é a Comissão de Valores, né? Que é a CVM, que está investigando isso. Então, assim, eu acho que eu também tenho receio que a CPI possa ser usada para fazer jogo de interesses. Né? Então, eu sempre vejo, eu acompanho muitas CPIs, viu? Eu acompanho a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios, a CPI do Bingos, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo. Às vezes você via a CPI indo para um rumo interessante e daqui a pouco se desvirtuava. Né? Mas vamos acompanhar, tem que dar um voto de confiança também, saber como é que vai ser. Mas eu acho que é isso, viu, Priscila? Tá bom, então, Adriana, agradeço muito a sua participação, viu? Obrigada pela atenção aqui comigo.